Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje sobre uma das contradições mais profundas e até meio malucas da experiência humana. Nós vamos destrinchar um conflito que todo mundo sente na pele, aquele choque constante entre a nossa cultura moderna de consumo, que passa o tempo todo gritando que a gente precisa de mais, e a sabedoria silenciosa, mas poderosíssima do estoicismo. A ideia aqui é investigar o que realmente acontece na nossa cabeça quando passamos a vida inteira correndo atrás de bens materiais. E o mais incrível, como filósofos de milhares de anos atrás já tinham o antídoto exato para essa exaustão toda. Pois é, bate aquele vazio. Essa é a pergunta inescapável que costuma ecoar na mente de muita gente logo depois de finalmente alcançar aquele objetivo pelo qual tanto suaram. Pensa naquelas pessoas que dedicaram décadas para comprar uma mansão gigantesca, um carro do ano, ou para chegar naquele salário estratosférico. Quando chegam lá, a euforia dura, sei lá, alguns dias, e logo depois uma sensação pesada de tédio se instala. A vida não fica magicamente perfeita. E aí vem aquele pensamento cruel. Peraí, no fim das contas é só isso? E é aqui que a coisa fica interessante, porque essa insatisfação crônica não é um bug criado pelo Instagram ou pelas agências de marketing modernas. É uma falha humana muito antiga. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos lá do Império Romano, chamava essa nossa obsessão por acumular coisas de pura demência. Ele percebeu há mais de 2000 anos o quanto é absurdo o nosso desejo insaciável por coisas externas, considerando que a nossa capacidade de realmente desfrutar de tudo isso é minúscula. Número 1. A fórmula quebrada. Vamos dar uma olhada em como essa ilusão se constrói e sustenta a estrutura da nossa sociedade, criando uma verdadeira mitologia sobre como a felicidade deveria funcionar. Existe um abismo gigante entre a teoria e a prática aqui. De um lado, a gente tem a promessa que nos é vendida desde crianças. Trabalhe duro, alcance o sucesso material e, como num passe de mágica, a felicidade está garantida. Uma equação bem simples, né? Mas, do outro lado, a realidade bate à porta. Quando a pessoa finalmente pega a chave daquele carro de luxo ou da casa dos sonhos, a felicidade estrutural não muda muito em relação à época do apartamento apertado. A fórmula simplesmente está quebrada. E passar a vida inteira seguindo essa cartilha é a armadilha perfeita. Número 2. A esteira da satisfação. O que exatamente acontece na nossa mente que faz essa fórmula nos manter presos numa corrida sem linha de chegada? O nome chique para esse mecanismo psicológico é adaptação hedônica. Estudos com ganhadores na loteria mostram isso de forma cristalina. No primeiro momento, rola aquela explosão de alegria com a vida de milionário, mas incrivelmente rápido, todo mundo se adapta. A mansão gigante e a Ferrari na garagem passam a ser vistas como normais, do mesmo jeito que pegar o ônibus lotado era o normal antes. O cérebro humano é literalmente programado para voltar a um nível base de satisfação. Ou seja, conseguir o que se quer só serve para criar um espaço vazio para um desejo ainda maior. É literalmente como beber água salgada para tentar matar a sede. A questão é que o ato de comprar traz só um pico temporário de êxtase. Aquele cheirinho de carro novo inevitavelmente desaparece e vira rotina. Essa tal adaptação hedônica coloca todo mundo numa esteira da satisfação. A gente corre, trabalha até o limite de um burnout para comprar alguma coisa, só para descobrir que continuamos no mesmo exato lugar quando se trata de felicidade. O nível de exigência só ficou mais alto. Número 3. O custo oculto do luxo. E olha, o buraco é mais embaixo. Acumular riqueza traz um peso psicológico que quase ninguém comenta. O filósofo estoico Musônio Rufo dava um aviso bem direto. O luxo não é só inútil, ele é ativamente prejudicial. O excesso de conforto destrói a capacidade de curtir a vida normal. Pensa só no paladar. Quem se acostuma a comer apenas em restaurantes com estrelas Michelin, começa a achar qualquer comida simples sem graça. A pessoa vira um especialista no pior sentido possível, precisando de condições perfeitamente raras e caríssimas só para não ficar irritada. Buscar o luxo cria desejos artificiais e derruba nossa resiliência. Basicamente, o luxo deixa a gente frágil. Número 4. A falsa promessa do controle. Tá, mas qual é a saída de tudo isso? É agora que a gente faz o pivô para a solução estoica. O coração absoluto do estoicismo está na dicotomia do controle. Imagina só ter um bonequinho de voodoo que representa o seu próprio bem-estar. Alguém em sã consciência jogaria esse boneco no meio de uma rodovia movimentada, torcendo para os carros não passarem por cima? Claro que não. Mas os estoicos avisam que é exatamente isso que a gente faz quando atrela a nossa felicidade a coisas que não controlamos, como dinheiro, status ou a opinião dos outros. É entregar o nosso bem-estar de bandeja para o caos. A verdadeira força só nasce quando o foco vai 100% para o que a gente controla, as nossas opiniões, os nossos valores e as nossas reações.
Mas espera aí, isso significa que a gente tem que odiar o dinheiro e viver numa caverna? Longe disso. Os estoicos têm um termo ótimo para isso: indiferentes preferidos. Claro que ter saúde é preferível a ficar doente. Ter dinheiro é melhor que não ter. Mas, na essência, essas coisas são neutras. Uma montanha de dinheiro não transforma alguém egoísta numa boa pessoa. O que realmente pesa na balança é o caráter. A vida é só o tabuleiro. Ter uma boa vida depende unicamente de como a gente joga com as peças que recebemos. Número 5. A prática da visualização negativa. Como aplicar isso na prática e quebrar o ciclo de achar que tudo o que temos é garantido. Para hackear aquele desejo constante de ter mais, os estoicos usavam a visualização negativa. É um processo bem simples de 3 passos. Primeiro, a gente escolhe algo muito valioso que temos hoje. Pode ser a nossa saúde, uma pessoa querida, um emprego. Segundo, imaginamos de forma bem vívida perder isso de uma hora para outra. Imaginar mesmo, como se tivesse sido arrancado de nós. E aí, o terceiro passo é voltar para o momento presente. Esse leve choque mental causa um curto-circuito naquela adaptação hedônica. De repente, a rotina não parece mais tão sem graça. Um sentimento gigante de gratidão invade o peito por coisas que a gente já tem, lembrando que tudo é apenas um empréstimo do destino. Número 6. O caminho para a eudaimônia. Mas, no fim das contas, qual é o prêmio final? Por que fazer todo esse esforço mental? Toda essa filosofia aponta para um conceito grego chamado eudaimonia. De um lado tem quem a gente está sendo neste exato momento, com nossos defeitos, preguiças e impulsos. Do outro lado, existe a nossa versão mais elevada, o nosso daimon interior, aquele ideal que age com justiça, coragem e sabedoria. Todo o nosso sofrimento, ansiedade e arrependimento moram justamente nessa lacuna, nesse espaço vazio entre o que estamos fazendo e o que sabemos que somos capazes de fazer. A verdadeira felicidade não é um pico de alegria temporária, mas sim o florescimento contínuo que acontece quando a gente trabalha duro para fechar essa lacuna a cada atitude. E a eudaimônia fica bem ali, no centro do que podemos chamar de triângulo estoico. Para fazer a vida fluir de verdade, a gente precisa desses 3 pilares. Viver com arit, que é buscar a excelência e o nosso maior potencial em tudo. Para isso, a gente precisa assumir a responsabilidade total de que somos os únicos arquitetos da nossa alegria ou tristeza. E, a base de tudo, focar no que se pode controlar. Quando essas 3 forças se alinham, a gente se liberta daquela necessidade desgastante de aprovação ou da próxima compra de luxo. Tem uma frase do Sêneca que amarra isso de um jeito brilhante. Sair dessa corrida dos ratos não é sobre trabalhar 20 horas por dia para tentar satisfazer todo e qualquer desejo. A verdadeira liberdade vem de uma atitude muito mais poderosa. Simplesmente eliminar os desejos. É passar na frente de uma vitrine cara ou ver o estilo de vida luxuoso de alguém e conseguir pensar: sabe de uma coisa? Eu não preciso disso. Treinar a mente para querer exatamente o que já se tem é o atalho supremo e definitivo para a verdadeira riqueza. E com essa reflexão em mente, chegamos ao final do nosso mergulho, deixando um desafio provocativo para levarmos para o resto do dia. Se a felicidade real não está na próxima coisa que a gente vai comprar, mas sim em remover um desejo que nos consome, fica a pergunta: olhando para sua rotina agora, qual é aquela obsessão, aquele desejo irrelevante que dá para escolher abandonar hoje, agora mesmo, para sentir o gosto de ser verdadeiramente livre? Às vezes, é exatamente esse desapego que falta para a vida fluir em paz. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.